amados, sabem aquela ocasião que a gente tem um projeto e na hora de executar esse projeto as coisas dão errado? As coisas não saem do jeito que nós esperávamos, ou pelo menos do jeito que nós queríamos. Sabe quando você planeja ter uma semana assim, onde tudo vai dar certo e logo na segunda-feira a gente já tem um problemão? É sobre uma situação parecida como esta, que nós vamos estar dissertando, examinando as Escrituras essa noite. E eu lembro que numa ocasião que estava passando por alguns problemas, e foi numa segunda-feira, e eu encontrei um irmão em Cristo, e eu falei o seguinte: rapaz, eu estou com um problemão, só Deus. E ele falou assim: é assim que Deus gosta, totalmente dependente dele, porque ele é que resolve as coisas, é ele que dá a solução. Eu convido os amados para abrirem as suas Bíblias, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículos 5 e 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Amém? Amém. Paulo estava ciente de alguns problemas na igreja de Corinto e manda para lá o seu amigo, o seu irmão em Cristo, Tito. E ele resolve não mais esperar Tito e ele parte para a Macedônia. Sabe quando você chega em algum lugar, em alguma cidade, em algum novo emprego, e você acha que as coisas dali por diante vão dar certo e não dão? Foi mais ou menos o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele chega na Macedônia e diz que as coisas aconteceram de uma maneira que não estava assim sendo esperadas por ele. Ele fala que ele foi atribulado. E eu queria chamar a atenção sobre algumas coisas desse texto. Primeiro, ele diz o seguinte: quando chegamos à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Às vezes as coisas também não vão bem na nossa vida. E eu acho interessante uma frase que diz que a vida ela não oferece garantias, ela oferece oportunidades e possibilidades. Tudo que nós fazemos nessa vida, nós não temos a garantia de que dará certo, mas nós temos as possibilidades e as oportunidades. E a palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Não é porque logo na segunda-feira as coisas não saíram bem no nosso trabalho, ou na nossa casa, ou na nossa igreja, nas programações durante a semana, que nós vamos desistir do restante da semana. Porque o mesmo Deus que ajudou Paulo é o mesmo Deus que nos ajuda. Segunda coisa que eu queria destacar nesse texto, nós lemos que ele teve lutas por fora, conflitos externos. E todos nós temos lutas externas. Todos nós temos esses conflitos externos. Na ocasião aqui, Paulo ele tinha alguns problemas com os pagãos, tinha problema com os judeus, com os judaizantes. Isso já fazia parte, infelizmente, do contexto do apóstolo Paulo. E algumas vezes nessa vida, a gente também tem esse contexto
de que coisas externas estão querendo nos atrapalhar, querendo nos colocar para baixo. E a gente começa a observar qual é o nosso papel aqui, no meio de tantas outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas. O filósofo Sartre diz o seguinte: o meu inferno é o outro. O meu inferno é o outro. Quando eu paro para pensar no que o outro tem e eu não tenho, isso me faz mal, isso me causa uma coisa muito ruim. Mas se o outro não existisse? São fatores externos, são conflitos externos. Sabe, tem coisa que a gente não controla, a crise econômica. A gente pode controlar o nosso orçamento, mas não o orçamento do país inteiro. A gente pode controlar em quem a gente vota, mas a gente não pode controlar naquelas decisões que eles terão de tomar lá em cima. A gente pode ficar esperando que o cônjuge entenda o que é casamento, que às vezes parece que ele não entendeu. Às vezes a gente fica esperando que o filho compreenda o que a mãe e o pai estão passando. Por sua vez, os filhos também estão esperando que os pais compreendam o que eles estão passando. São conflitos externos. Coisas que, independente da nossa vontade, elas acontecem. Mas a palavra de Deus diz que, além dos conflitos externos, além dos problemas externos que cercavam a vida de Paulo, diz o texto que ele falou que ele tinha temores internos. Não eram só os problemas da vida, eram os problemas pessoais, individuais, emocionais. Sabe, aqueles problemas do fundo da alma, temores internos. Talvez ele ficasse pensando o seguinte: o que aconteceu com a igreja de Corinto para ela ter feito as coisas que fez? Depois de tantos ensinamentos, depois de tanto investimento, ela teve tantos problemas. E isso talvez causasse no coração do apóstolo Paulo uma coisa muito ruim. Por que a igreja lá estava agindo desse jeito? Ora, no tempo de Jesus, desde a época que o Senhor Jesus veio à Terra, já havia problema no templo. Desde a época de Jesus, já estavam transformando a casa do Senhor, a casa de oração, em quê? Em covil de salteadores, em casa de negócios. E seria exagero meu falar que hoje em dia também fazemos isso? Ou pelo menos alguns fazem isso? Transformam a casa de Deus, a casa de oração, em casa de negócio? E ele estava naquela dúvida, além dos conflitos, dos problemas externos, ele deveria estar perguntando o que nós às vezes perguntamos: será que eu deveria ter ficado? Será que eu deveria ter ido? Será que eu deveria ter feito mais alguma coisa? Era um conflito, era uma coisa que amargurava a alma de Paulo. Será? Será? E essa é uma palavra que acaba com a gente, né? O tal do se. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse feito aquilo. A palavra se, na maioria das vezes, só serve para deixar a gente para baixo. Porque se a gente conjuga essa palavra, significa que a gente já fez alguma coisa que não dá para voltar atrás. E nesse conflito de coisas acontecendo no mundo externo e das coisas que acontecem no nosso mundo interior, no mundo interior de Paulo, talvez ele possa ter tido medo, uma coisa que eu e você às vezes temos. Sabe, quando o negócio começa a ficar ruim, é doença na família, é problema na família, é problema financeiro, é problema com o vizinho, é problema no local de serviço, e a gente começa a olhar para dentro de nós e acha que as coisas também não estão tão legais como deveriam estar. E a gente fica com uma coisa chamada medo. E se a gente não tomar cuidado, o medo destrói a gente. Porque o medo, até certo ponto, ele é sadio, ele faz com que nós preservemos a nossa vida. Se não fosse o medo,
né? A gente atravessaria a rua sem olhar, fazia qualquer coisa, tomava remédio sem ver a dosagem. Mas o medo, até certo ponto, ele é benéfico, depois ele passa a ser prejudicial. Está aí um farmacêutico que pode nos falar muito bem sobre isso. Medo. Só que a gente para e pensa, ou a gente tem que parar e pensar, se o nosso medo tem motivo de ser. Esse medo, será que não é exagerado? Tem uma expressão que diz o seguinte: não são os fatos da vida que me preocupam, mas a reflexão que eu faço deles. Não são os fatos da vida que me deixam preocupados. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Agora, a reflexão que eu faço desses fatos é que me deixam, às vezes, preocupado. Como já foi dito, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Qual é a sua reação, qual a nossa reação diante daquilo que estão nos fazendo? E a palavra de Deus nos abençoa e nos diz, e nos incentiva lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, dizendo o seguinte: o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. E qual é o perfeito amor? Qual é o amor perfeito? Jesus. Deus é amor. Jesus é Deus. Então Jesus é amor. E o perfeito amor é Jesus. Quando ele entra realmente no nosso coração, ele lança fora o medo das trevas, o medo de morrer e ir para o inferno. Sabe? Aquela culpa que a gente fica carregando anos e anos. Aí Jesus nos encontra, nos restabelece, nos salva e lança fora esse medo que a gente tinha. O perfeito amor lança fora o medo. E às vezes o que pode estar faltando na minha e na sua vida é exatamente Jesus. Você que está nos assistindo talvez esteja refletindo nesse momento e possa estar pensando exatamente isso. Será que se eu tiver um encontro com Jesus as coisas não irão mudar? Com certeza, porque a palavra diz que o perfeito amor lança fora o medo. Mas o texto que nós lemos nos conta uma quarta verdade, uma quarta coisa. Diz o texto: mas Deus que conforta ou consola os abatidos. Paulo estava lá na Macedônia. Paulo estava passando por problemas externos, internos, estava com crise, talvez estivesse com medo, e ele chega à seguinte conclusão, com a chegada de Tito: aquele que consola, que conforta os abatidos. Você sabe o que isso significa? Que nós não somos apenas criados e largados no mundo. Deus, ele não somente cria, mas ele cria, ele permanece ao nosso lado, ele está interessado na minha e na sua vida. Individualmente, a gente pensa às vezes que Deus está interessado só no povo, né? Aquela nação ali, ou aquela cidade. Não, ele sabe meu nome, ele sabe o teu nome. Ele cuida. Ele não simplesmente não jogou mais uma vida no universo, não. Ele orienta e ele, às vezes, ele disciplina também. Dessa parte, muitas vezes, a gente não gosta, mas Deus disciplina a gente. E Jesus promete estar conosco o quê? Na segunda, na terça, não. Somente não. Todos os dias. Até o quê? Até a consumação dos séculos. Quando os séculos foram consumados, né? Ou seja, toda a eternidade. Jesus vai estar conosco para todo o sempre. E ele fala que o Espírito Santo Consolador nos convence não somente do pecado, do juízo e da justiça, mas o mesmo Espírito Santo Consolador intercede por nós. Sabe, às vezes que a gente está passando assim conflitos externos, tremores e temores internos, e a gente não sabe como orar a Deus.
entra o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente tem que ter a consciência que nós não temos Deus somente como um Criador, mas nós temos Deus como um Pai. E que coisa gostosa é a gente ter um Pai na hora do perrengue, na hora da aflição. Né? A gente poder chegar e falar assim, Pai, estou precisando disso. Pai, se você for comigo, o negócio vai dar certo. Deus é assim, Deus é Pai. E por último, o apóstolo Paulo, ele nessa viagem, que ele fala que ele passou por tribulações, que ele foi atribulado, mas Deus consolou com a chegada de Tito. O que me chama a atenção? Ele fala assim, ó, nos consolou com a chegada de Tito. Interessante aqui, que desta vez, Jesus, Deus, ele não faz os pães multiplicarem, ele não faz ninguém ressuscitar, ele não cura ninguém, ele não manda dinheiro para Paulo, ele não manda os pastos levarem comida, ele manda Tito. Sabe, ele não mandou um anjo, ele mandou Tito, amigo de Paulo. Ele mandou Tito, um irmão em Cristo. A gente olha isso aqui e a gente vê assim, poxa, mas por que Deus não fez isso, não fez aquilo? Porque o que Paulo precisava naquela ocasião era de um amigo. E ele mandou esse amigo. Tem uma música do Oswaldo Montenegro que se chama A Lista. Não sei quantos conhecem, mas já faz um bom tempo que ele escreveu. Dentre outras coisas, o que diz nessa letra é o seguinte: faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? E quantos você já não encontra mais? Quantos amigos você jogou fora? Quantas pessoas que você amava hoje acreditam que amam você? Quantos amigos nós temos? Ou melhor, nós temos amigos porque eu e você, nós precisamos de amigos. Nós precisamos desabafar, nós precisamos nos abrir, a gente precisa colocar para fora tudo aquilo que a gente não consegue falar para qualquer um. E como está difícil a gente arranjar amigo. Como é difícil a gente ter um amigo verdadeiro, não aquelas pessoas que simplesmente se aproximam de nós por interesse ou querendo nos levar para um caminho errado. Mas a gente necessita de amigo. Como é que está o nosso círculo de amizade? Nós temos amigos? A exemplo de Tito, do que aconteceu com Paulo, Deus também sabe que eu e você precisamos de um amigo, sabe, para compartilhar as coisas ruins e as coisas boas. E Deus, como nosso melhor amigo, Ele mandou o seu próprio Filho Jesus para ser o nosso amigo. Ele viu, do mesmo jeito que estava vendo o apóstolo Paulo passar por várias tribulações lá na Macedônia, ele viu que a chegada de Tito faria bem a Paulo. E ele leva Tito até lá. O negócio mudou. Ele fala que Deus consolou através da chegada de um amigo. Talvez a gente precisa ser consolado com a chegada de um amigo. E talvez nós precisemos ser esse amigo que chega na vida do outro. Porque deve ter muita gente aí precisando de uma amizade boa, de uma amizade verdadeira. E Jesus, o nosso melhor amigo, a exemplo de Tito, que trouxe boas notícias da igreja de Corinto, Jesus nos traz boas notícias a respeito da salvação. Ele fala que nós não precisamos mais sermos escravos do diabo, não sermos mais usados como marionetes pelo mal, por Satanás. Com um amigo espetacular, ele fala o seguinte: ó, para ser seu amigo eu morri por você.
Quer ser meu amigo? É esse o convite que Jesus está fazendo para mim e para você, essa noite, nessa ocasião. Ser amigo, ter um amigo e ter Deus como amigo, não tem coisa melhor. Que Deus possa estar nos abençoando. Lembrando que, a despeito do que possa acontecer conosco durante a semana, os meses, os anos, Deus vai estar presente. Por mais atribulado que seja a nossa Macedônia, Deus está prestando atenção em mim e em você. Está disposto a mandar alguém para levar boas notícias e tranquilizar, no mínimo, os nossos tremores e temores internos. Amém?